capítulo 24 de Mateus, versículo 12. Quem está lá, diga amém. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A Bíblia é um livro profético. Eu selecionei para conversar com vocês 5 tipos de promessas que existem na Bíblia, e a última é a preocupação e a reflexão que quero deixar para você. Nós temos na Bíblia as promessas que se cumpriram dentro da Bíblia. Preste atenção. Profecias que foram lançadas dentro da Bíblia e se cumpriram dentro da própria Bíblia. Exemplo, Isaías disse: eis que uma virgem conceberá. Quando o anjo veio falar com Maria que ela daria a luz a Jesus, Maria era virgem. Então é uma profecia que é falada dentro da Bíblia e cumprida dentro da Bíblia. Quem dá glória a Deus por isso? Está profetizado no Antigo Testamento que Jesus seria sepultado num sepulcro de um rico. 700 anos depois, Jesus é crucificado, e na hora de ser sepultado, José de Arimateia e Nicodemos se juntam e vão levar Jesus para o sepulcro de um deles. Você acha que Nicodemos, você acha que José de Arimateia perceberam isso? Não, mas eles estavam cumprindo uma profecia e nem sabiam. Então repete comigo: profecias cumpridas dentro da Bíblia. Duvido que você conseguiu decorar e falar sozinho. 1, 2, 3. Dentro da Bíblia. Segundo tipo de profecia da Bíblia são as profecias além da Bíblia. Foram ditas na Bíblia, mas se cumpriram depois da Bíblia. Se cumpriram pós-Bíblia. Por exemplo, dá uma olhada em Naum capítulo 2, versículo 14. Não dá tempo da gente falar, mas você anota aí, ó, Naum capítulo 2, versículo 4. O automóvel está profetizado. Você anota para ler em casa, Apocalipse capítulo 9, versículo 9, o surgimento do avião. Você pega aí e anota para ler em casa, Sofonias capítulo 1, versículo 15 e 16, a queda das torres gêmeas, está profetizado dentro da Bíblia. E tem outras coisas que a gente poderia falar, mas o tempo não dá, o pastor disse que é só até 11h30. Então são profecias cumpridas dentro da Bíblia. Tem uma que eu acho espetacular, anota para você pesquisar em casa, anota, Isaías capítulo 60, versículo 8. Essa aqui eu gostaria de mencionar para você, é espetacular. Olha só o que acontece em Isaías capítulo 60, versículo 8. Isaías vai para a praça da cidade e ele tem que profetizar que os judeus seriam tirados de sua terra e espalhados pelo mundo, mas depois Deus traria eles de volta para formar uma nação. Quem entendeu? Como que você profetizaria isso? Você chegaria e diria: olha, Deus vai mandar a gente, vai espalhar a gente pela terra, mas depois Deus vai nos trazer de volta. Simples ou não? Isaías profetizou assim: quem são estes que vêm voando entre as nuvens, assentados nas janelas das pombas? Oi? Quem são esses que vêm como pombas entre as nuvens, assentados às suas janelas? Não dá para entender isso. Mas em 1948, quando Israel voltou a ser um país novamente, a Organização das Nações Unidas enviou aviões por todos os países do mundo para trazerem judeus de volta. Quem são esses que vão assentados nas janelas das pombas? Por quê? Porque Isaías nunca imaginou um avião, ele imaginou uma pombona grande. Quem pode dar glória a Deus pela Bíblia? Então são profecias que se cumpriram além da Bíblia. Mais um tipo de profecia para quem está anotando: as profecias que ainda se cumprirão. Então tem na Bíblia profecias que cumpriram dentro da Bíblia, profecias que se cumpriram além da Bíblia, e tem profecias que ainda se cumprirão, que nós ainda iremos ver. Eu estou batendo 46 de idade, mas do jeito que as coisas estão indo, eu estou imaginando que eu não vou descer a sepultura. Eu acho que eu vou ouvir o som da última trombeta. E pode ser que alguns aqui estejam vivos até o toque. Foi! Subiu! Pesquise.
Existe uma empresa americana chamada American Airlines. O proprietário da American Airlines, há pelo menos 12 anos, não coloca mais piloto, copiloto e comissários de bordo evangélicos. Você deve saber por quê. Porque ele acredita tanto no arrebatamento da igreja que ele não quer que os aviões fiquem descontrolados. Então, se tem crente no avião, no comando, ele coloca não crente ao lado. Eu fico pensando, mas durante o voo, um crente pode ganhar um não crente para Jesus, né? Então são profecias que ainda se cumprirão. Quarto tipo de profecia, eu gosto muito dessa, são as profecias que estão em andamento. Nós fazemos parte, estamos vendo cumprir, está acontecendo, começa a acontecer as coisas, você vê no jornal e você fala, está na Bíblia, é isso aí, a Bíblia falava disso, é isso, a Bíblia falava, país tal, invadiu o país tal, você vai para a Bíblia, aqui, está aqui, ia acontecer mesmo. São as profecias que estão em andamento. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, são as profecias que se cumpriram dentro da Bíblia, as profecias que se cumpriram além da Bíblia, as profecias que ainda se cumprirão, as profecias que estão em andamento. Quem entendeu, diga amém. Ok, e agora eu quero falar sobre o último tipo e a minha preocupação: as profecias participativas. O que são as profecias participativas? Quem faz é Deus, mas Ele te convida. Quer participar? Pegou? Quem vai fazer é Deus. Quem falou que vai acontecer é Deus. Ele precisa da gente? Não. Mas Ele olha para a gente e fala: quer participar? Quer fazer parte desse tempo? Dessa profecia que vai se cumprir? Então, existem na Bíblia as profecias participativas. Está dentro ou está fora? Você está de que lado? Você quer participar ou não? Se alguém pedir, eu falo. Alguém pede aí, dá um exemplo, pastor. Eu vou dar 2 só porque vocês pediram. Nós temos um exemplo na Bíblia, pastor Mitterrand, de uma profecia participativa. Preste atenção. Davi, do nada, um dia acordou, o rei Davi, e disse assim: construí o meu palácio, construí a minha casa, estabeleci o meu trono, mas esta noite eu não dormi. Por favor, chama o profeta. Aí o profeta vem e Davi fala assim: eu estou incomodado, cara, porque eu tenho uma cama boa, eu tenho uma casa boa, eu tenho um palácio top, eu tenho um trono maravilhoso, mas a gente não tem uma casa para Deus. Como é que pode? O Deus que eu amo, eu tenho uma casa top para mim, e eu não fiz uma casa para Deus. Eu vou fazer uma casa para Deus. E ele chama oficiais e fala: correm pelo mundo e tragam ouro, tragam prata, tragam madeira. Começa a trazer, porque eu vou fazer uma casa para Deus. Aí o profeta entra. Quando o profeta entra, olha só, o profeta diz para Davi: você não vai construir uma casa. Você não vai. Você tem pecadinhos acumulados, suas mãos estão manchadas de sangue. Você não vai fazer uma casa para mim. O teu filho, que reinará após você, fará uma casa para mim. O que você faria? Preste atenção. Você colocou no teu coração: eu vou construir o maior templo que eu puder para Deus. Deus vem a você e profetiza: você não vai fazer. Vai ser o teu filho que reinará após você. O que você faria? Vamos refletir? Vamos refletir? Você fala: eu vou construir um templo para Deus, vai ser a coisa mais linda. E Deus fala para você: você não, vai ser o teu filho. O que você faria? Eu pararia o projeto e diria: tá bom, Deus, beleza. Davi não, cara. Davi decidiu participar. A profecia não vai se cumprir em mim, mas eu vou ajudar a cumprir essa profecia. Continuem trazendo ouro, continuem trazendo prata. E lá na frente, quando você for estudar sobre isso, você vai encontrar um texto que diz assim: e Salomão construiu com os materiais que seu pai Davi havia guardado. Então ergue sua mão comigo assim e diga: eu decido participar. Deu para entender ou não? Então aqui nós temos uma profecia participativa. Não é para você, mas eu decidi participar. Eu quero participar. Posso falar a segunda? Foi profetizado: Jesus será traído por um de seus amigos. Um dos seus vai traí-lo. Jesus tinha quantos apóstolos?
Pelo amor de Deus, hein, gente? Quantos apóstolos? 12. Então Jesus tinha Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Natanael, Mateus, Levi. E aí eu fico pensando sempre, quando os profetas disseram que Jesus seria traído por um dos seus amigos, eles falaram o nome do cara? Falaram? Eles falaram de qual tribo? Não. E eu fico pensando, aliás, o doutor Augusto Cury disse que dos 12 apóstolos de Jesus, o mais equilibrado psicologicamente era Judas. Agora preste atenção. Vamos pensar aqui. João é o apóstolo do amor. Depois que ficou velhinho, quando ele era jovem, eles foram pregar em Samaria. Os samaritanos não quiseram receber. E João chegou para Jesus e falou: quer que a gente ore para descer fogo na cabeça desses filhos de uma égua desse samaritano? Aí Jesus chamou eles de filho do trovão, doido. Triscou, o raio cai. A gente tem, por exemplo, Pedro. Por que não Pedro? Pedro era o cara que falava demais. Escreveu, não leu, a espada comeu. Pedro tentou cortar a orelha do servo, do soldado. Não, Pedro não tentou cortar a orelha do soldado. Pedro tentou cortar o pescoço. Errou e acertou a orelha. Esse é o cara perfeito para se rebelar contra Jesus. O cara que faz as perguntas capciosas. O cara que tem coragem de falar. O cara que, tipo igual quando a gente estudava, que na sala os meninos falavam: vai lá, fala você, fala. Vai lá, fala. Todo mundo concorda. Chega lá, só você fala, só você se lasca, né? Vai lá, fala você. Pedro era esse. Vai, Pedro, fala você. E Pedro falava. Gente, é cada coisa que Pedro falou para Jesus que eu teria desistido de Pedro. Tem uma passagem bíblica que eu acho chocante. Jesus diz assim: quem não deixar pai, mãe e bens por amor de mim, não deve andar comigo. Pedro olhou e disse: e a gente que deixou tudo, ganha o quê? Jesus olhou para ele do jeito que veio na lata, devolveu na lata. Nesta vida 100 vezes mais, na outra vida eterna. Tá tudo bem? Jesus pregou uma mensagem e as pessoas começaram a sair e ir embora. E Pedro chega para Jesus e fala: muito dura essa palavra. E Jesus olha para Pedro e fala: você também quer ir embora? Só levava. Eu fico imaginando o diabo olhando e falando: esse é o cara que é para eu usar para atrair Jesus. É esse o cara. Agora, qual o detalhe de Pedro? O que ele pensava, ele falava. O que ele pensava, ele perguntava. O que ele não entendia, pedia para explicar de novo. Pergunta aí, e Judas? Judas é o calado. Judas é aquele que na reunião, qual a sua opinião? Vocês decidirem aí. Não, mas o que você pensa? Não, o que vocês resolverem aí. Judas é daquela turma que vem para o culto, assiste, participa e depois do culto vai para o WhatsApp, num grupo extra. Judas é o grupo da família 2, entre parentes, sem fulano, fulano e fulano. Mas na hora, concorda com tudo. Esse é o Judas. Você vai ver Pedro fazendo perguntas para Jesus. Tem ou não tem? Um monte. Você vai ver Felipe. Felipe é o das perguntas idiotas. Felipe é o top. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Levanta Felipe e pergunta: mostre-nos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguma dúvida? Mestre, mostre-nos o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mostre-nos o Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Mostre-nos o Pai. Podia ser esse cara. Não. Agora preste atenção. Você não vai ver na Bíblia nenhuma reunião de traição. Pastor Mitterrand, todas as rebeliões em empresa, firmas, indústrias e igrejas é feita por um grupo. Toda rebelião é feita por um grupo. Junto uma galerinha, nós estamos só orando na casa da irmã fulana. Sei. Eu gosto, só entre nós dois aqui, eu gosto quando o cara fala assim: quero sair na bênção. E leva 30.
Preste atenção, toda rebelião, inclusive a de Satanás no céu, foi feita em grupo. Só tem uma traição, uma rebelião que é exclusiva, a de Judas. É um cara sozinho. Agora você tem que soltar sua mente para entender. Pergunte por quê. Imagine Judas chegando em Pedro e falando: vamos fazer um esquema aí para trair o mestre. Você imagina? Gente, na ceia que Jesus começa a tremer e fala: tem um me traindo. E Pedro olha para João que está do lado e fala: pergunta quem é. Pergunta quem é. O que ia acontecer ali? Pergunta quem é. Aí Jesus fala assim, ó, só para João: quem colocar a mão comigo no prato ali, tá? E João, tão esperto, vê e olha para Pedro e fala: percebi nada, não vi. Porque João sabia, só que João é o pastor, espera as coisas acontecerem para depois tomar a decisão. João fala: presta atenção, se eu denunciar o cara, mas eu não vou denunciar porque a gente ainda está na mesa, vai que as coisas mudam. Olha que top. Então Judas agiu sozinho, por quê? Porque se ele falasse, já imaginou Judas chegando, gente, em João e falando: ô Joãozinho, não, melhor não. O Pedro, não, ele teve que agir sozinho. E está lá na Bíblia. As pessoas pensam que os sacerdotes vieram e compraram Judas. Não, Judas que foi e se vendeu. Agora, qual a reflexão que eu faço? Olha Davi e olha Judas. Davi recebe uma profecia: você não vai construir o templo. Ele fala: eu vou participar. Judas ouve uma profecia: um vai trair. Ele tinha que falar: menos eu. Fora. Deu para entender? Você decide participar ou não da profecia. Davi diz: construção do templo, eu vou dar o meu melhor, eu vou participar. E Judas, que houve uma profecia de traição, também decide: vai ser comigo, eu vou profetizar. Agora, qual que é a preocupação que eu quero compartilhar com você? Se a profecia é participativa, então eu posso decidir: vai acontecer, mas não comigo. Quem está entendendo? Vai acontecer, mas eu não vou estar dentro, eu não vou participar. Quem está entendendo? Então agora eu queria que você abrisse aí os 2 textos e nós já vamos encerrar. 2 textos. Mateus capítulo 24, que a gente leu. Acha aí, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E marca assim, ó, com essas lembrancinhas que você ganha no dia das mães, as coisas assim, marca assim, ó. Mateus capítulo 24. Aí você vai achar Atos dos Apóstolos capítulo 2. E deixa os 2 textos. E esta é a reflexão e a preocupação que eu quero que você vá com ela para casa. Atos capítulo 2. Deixa marcadinho. Quem está com os 2 textos tem que estar com os 2. Ó, Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz o que, pessoal? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, de muitos, esfriará. É uma profecia ou não é? Agora, Atos capítulo 2, versículo 16. Isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. É profecia ou não é? Agora pergunta aí, qual a mensagem? Qual a reflexão? Qual a preocupação? Simples. De qual destas profecias você escolhe participar? O amor de quase todos esfriará. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. De qual profecia você quer participar? De qual lado você está? O amor de muitos esfriará.
eles não vão ter amor uns pelos outros, eles não vão acreditar em mais nada. De quem será que a Bíblia está falando? E derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. É de mim que a Bíblia está falando, é de você que a Bíblia está falando. Agora, a pergunta e a preocupação é: de qual lado você quer estar? Pastor, essa geração não quer nada com nada. E você é de qual geração? É incrível. Já viu como é que é? A pessoa vai na internet e fala assim: ah, o brasileiro não quer nada com nada. E você é de qual país? A igreja não está mais orando. E você é de qual igreja? De qual profecia você quer participar? Você quer ser o tipo de crente que diz: é assim mesmo. No final ia ser assim. Eu fico doido quando alguém vem e fala assim: é a palavra se cumprindo. Eu sempre respondo: mas eu não estou participando. Eu faço parte da geração que verá milagres. Eu faço parte da geração cheia de Deus. Eu faço parte da geração incendiada por Deus. Ergue sua mão assim esta noite. E quem é da segunda profecia aí, dá um glória. Agora, talvez você queira ser da outra. Não ama mais ninguém, não acredita em mais nada. Porque nós temos dois extremos. Eu falei que ia deixar você preocupado. Nós temos dois extremos. Preste atenção. Nós temos de um lado quem não acredita mais em nada. Por alguma razão. Eles têm a razão deles. Não acredita mais em profecia de tanta palhaçada que está vendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A coisa está ficando tão séria, pastora Beth, que os profetas verdadeiros, as pessoas que têm dons de Deus, as irmãs do mistério, do joelho manchado, as irmãs do coque, os profetas mesmo, que Deus revela a macumba debaixo do filtro, elas estão caladas nas igrejas. Eles estão calados. Pergunte por quê? Porque tudo hoje que você vê, você tem que... Aí profecias que são locais. Eu vou falar, alguém tem que falar isso. Profecias que é local. Profecia que é para aquela irmã ali. Sobre gravidez, sobre o sexo da criança. É local. Mas o idiota pega e joga para a internet. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, os pentecostais raiz, a gente nunca foi conhecido como o povo doido do barulhão, do roda-roda, do avião. A gente foi conhecido como o povo que chorava. O povo do monte. Ei! O povo que Deus revelava o oculto e o escondido. Eu sou do tempo que a gente dava um amasso mais amassado na namorada. E a hora que ia sair da casa dela, você lembrava: hoje é Santa Ceia. Morri. Aí você chegava na igreja, você sentava num canto, a menina no outro. E o louvor começava. Eu sou forte como Jeová. No meio das irmãs levantavam. Ai, meu Deus! O coração tremia. E todo pastor conhece alguém que morreu engasgado com o pãozinho da ceia, porque estava em pecado. Hoje, o cara passa a tarde no motel com a namorada e à noite vai louvar. Isso não é ser pentecostal, nunca. Ai, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E Deus olhando e falando: eu estou com vontade de mandar na tua cabeça para te rachar no meio, trem. Então nós vivemos a geração que não acredita mais em nada, porque para mim quem faz isso não acredita. Nós pentecostais raiz, no nosso tempo, não tinha The King, The Choma. Não. Aliás, preste atenção numa coisa. Nós pentecostais raiz não admitimos piada com dons espirituais. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja pentecostal. Nós somos um povo pentecostal.
Eu creio no que Deus fala, eu creio que Deus revela. Não é só nome CPF não, Deus revela nome de amante. Eu creio no Deus que fala. Eu creio tanto que se essa garrafa fala paz do Senhor, eu falo amém, minha irmã. Fala Deus. Eu creio. Agora preste atenção numa coisa. Eu não admito piada com coisas espirituais. Eu não dou risada do que faz meu Deus chorar. Eu preciso dizer isso aqui. Chega, pessoal. Quem me manda vídeo com piadinha de língua estranha, eu bloqueio. Não só o contato, eu bloqueio a amizade. Não se brinca com coisas do céu. Mas nós estamos vivendo esse tempo. É a geração que não acredita mais em nada. No nosso tempo de pentecostal raiz, levantava um profeta, revelava, falava, e a gente falava, meu Deus, olha Deus falando na terra. Hoje a gente está assim, levanta um profeta, a gente pensa, pesquisou aonde? Como é que está sabendo disso aí? Será que já não conhecia a vida da pessoa? Ninguém está acreditando em mais nada. Então a gente tem de um lado quem não acredita em mais nada, e a gente tem do outro lado a baderna, a palhaçada. Eu estava pregando numa igreja um dia desse. Eu não vou contar não. A menos que vocês peçam. Eu estava pregando numa igreja um dia desse. A irmã se levantou no manto, veio marchando para o meu lado, e eu precisando ouvir. Fala Deus, fala. Ela veio marchando para o meu lado e disse, falo contigo, meu servo filisteu. Gente, quem que é filisteu na Bíblia? Eu, filisteu? A outra chegou para minha esposa e falou assim, a irmã vigia, que eu vi algo escuro do seu lado. A Cátia falou, meu marido, pode ficar tranquila, irmã. Tá tudo beleza. As pessoas estão brincando com os dons espirituais. É por isso que o jornal Mensageiro da Paz soltou um dado importante esses dias. 73% dos jovens pentecostais não buscam mais o batismo no Espírito Santo porque tem vergonha de falar em línguas em público. Gente, preste atenção. Nós somos uma igreja moderna, amém ou não? Hoje a gente tem dança, tem teatro, tem luz, o pastor prega de boné. É top ou não é top? Mas a gente não pode perder a característica fundamental. Somos o povo do manto, gente. Somos o povo do glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês discordarem, joga um sapato na minha cabeça aí. Mas reflitam. A gente está ministrando, aí você fala uma coisa forte de Deus. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Você não ouve mais o pregador entregar algo grande e alguém lá falar aleluia. Se alguém dá um grito de aleluia, a gente olha assim, ó. Olha aí para alguém e pergunta, que igreja é essa? Você tem vergonha de glorificar o teu Deus? Você tem vergonha de dizer aleluia? Você tem vergonha de levantar a sua mão e dizer, eu te amo, meu Deus! Deus que me resgatou, Deus que me amou. Ô, gente, nós somos um povo pentecostal, gente. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo. Olhe para quem está ao seu lado aí, conte até 3. Se ele não dá um glória a Deus, você cutuca ele. Não aplaude não, é glória, é aleluia, é louvor, é erguer a mão e dizer, eita Deus, Deus tremendo. Então a pergunta e a preocupação que a gente vai para casa com ela na mente é, de que lado que a gente está? Que profecia que a gente vai cumprir? O amor vai se esfriar, não vai se acreditar em mais nada, ou a gente vai, a igreja do último tempo, a igreja do avivamento, a igreja dos últimos dias? Qual profecia que a gente vai acreditar? A gente não está acreditando mais em nada, pessoal. Esses dias eu estava ministrando e o moço do teclado fazendo um louvor. Eu tirei o microfone e falei no ouvido dele baixinho assim, diminui o som um pouquinho que eu vou descer e entregar uma profecia para uma pessoa. Ele perguntou, o que é profecia?
Qual foi a última vez que você estava num culto e na hora do louvor veio um arrepio assim que quando você viu você estava falando em outras línguas? Hein? Ou nós seremos uma igreja só de evento? Quando tem um acampamento a gente vem voando. Uma semana depois, levanta a mão, levanto não. Dá glória aí, dou glória não. Pessoal, nós estamos no tempo do fim e a guerra está para começar. Ou você se enche de demônios e guerreia contra Deus, ou você se enche de Deus e guerreia contra o inferno. Ergue sua mão esta noite e diga assim: Senhor, amor que se esfria, descrença, incredulidade. Como é que chama, pastor Mitterrand, quando a gente volta? Não é apostasia. Diga apostasia, falta de amor, falta de misericórdia, incredulidade. Diga: Deus, não conte comigo para essa profecia. Agora erga a mão assim e diga: Senhor, batismo no Espírito Santo, profecia, paralítico andando, câncer sendo curado, AIDS sendo extirpada, Deus falando, Deus revelando, Deus se manifestando na terra, almas se convertendo, vidas cheias de Deus. Conta comigo! Quem faz parte da segunda profecia, dá um pulo da cadeira aí. Oh, glória!